Fala pessoal, tudo bom? Na semana passada eu passei para vocês alguns exercícios sobre Jean-Jacques Rousseau, filósofo iluminista. E agora eu vou corrigir esses exercícios. Eu espero que essa aula seja suficiente para tirar qualquer dúvida que tenha restado. Se ainda ficar alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vocês têm meu telefone, podem mandar e-mail também, mas eu espero aqui sanar qualquer dúvida que tenha ficado. Começa na página 62, o exercício, questão 1. Leia este trecho. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Qual das seguintes afirmações a respeito dessa célebre frase, que abre o contrato social, não pode ser associada ao pensamento de Rousseau? Então vejam bem, aqui a gente tem que ter bastante atenção. A gente vai marcar aquilo que não tem a ver com o pensamento de Rousseau. São 5 alternativas. 4 tem a ver com o que Rousseau fala. 4 são condizentes com o que Rousseau fala. E uma destoa. Uma não tem a ver com Rousseau. Então, a primeira coisa é a gente prestar atenção no enunciado, né, para não fazer bobagem. Letra A. Rousseau considera que a desigualdade entre os homens seja criada pela sociedade. Perfeito. Não foi a natureza que fez os homens desiguais. Os homens eram iguais por natureza, iguais e livres. Teoria do bom selvagem. Aquele estado lá de inocência natural do homem. Mas foi na sociedade que os homens se tornaram desiguais. Tanto que ele diz isso numa obra que é chamada Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. E o que ele diz? Que toda desigualdade entre os homens começou com a criação da propriedade privada, que dá início à sociedade civil. Então não é pela natureza que os homens são desiguais. É a partir da fundação da sociedade. Tá certíssimo. B. Todo tipo de relação social implica subordinação. Sim, porque na natureza os homens são iguais. A partir do momento que eles formam a sociedade, aí você já tem aqueles que são donos da propriedade e os outros que não são. Então já existe aí uma relação de subordinação. C. Rousseau faz uma crítica ao processo de civilização do homem. Faz. Tanto que eu disse para vocês que, por isso, ele é chamado iluminista herético. Porque todos os iluministas eram entusiastas da civilização, entusiastas da cultura, do progresso da ciência, das artes. E Rousseau diz o contrário. Rousseau faz uma apologia do homem na sua condição natural e diz que a cultura e a civilização pioraram o homem. Fizeram o homem viver de aparências, colocaram os homens em disputa uns contra os outros. E isso destoa daquela condição original de amizade que havia entre os homens. Então ele faz uma crítica, sim, ao processo civilizatório. D. Os homens são naturalmente livres porque nasceram naturalmente iguais. Sim, todos os homens são iguais por natureza. Quem os divide é a sociedade. E se eles são iguais, eles são livres. Porque ninguém manda em ninguém. Isso na condição original, ou na condição lá do estado de natureza. Letra E. Os reis governam por direito divino. Aí não, aí está errado. Porque Rousseau não é um teórico do direito divino. Um teórico do direito divino, por exemplo, é Bossuet, que era um absolutista e defendia o direito divino dos reis de governarem. Mas Rousseau não. Rousseau é um pensador laico. Rousseau diz que o que fundamenta o governo da sociedade é o contrato social, é o acordo que é feito entre os indivíduos, não é um direito divino, transcendente, de caráter religioso, místico, nada disso. Então, Rousseau é um pensador laico. Então a letra E não tem nada a ver com o pensamento dele. A letra E tornaria Rousseau um teórico absolutista do direito divino. Completamente contrário ao próprio espírito iluminista, né? Então, na questão 1, o certo seria a letra E. E de escola. Questão 2. Questão da PUC do Paraná. Aí tem um textão de Rousseau, uma citação de Rousseau, que é tirado justamente da obra Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, em que ele fala que quando um homem cercou um terreno e disse isso aqui é meu, então começou toda a tragédia humana, porque começaram as disputas, os assassinatos, as guerras, etc. Então a fundação da propriedade privada traz também todos os males, né, para a condição humana. A este respeito, assinale a alternativa correta sobre a teoria contratualista de Rousseau. A letra A diz:
Rousseau afirma que no estado de natureza há liberdade ilimitada, ou seja, sem limites, resultando como premissa a inexistência da propriedade privada e do direito de alguns sobre aquilo que é de todos os homens. Perfeito. No estado de natureza, tudo é de todos, ninguém manda em ninguém e por isso todo mundo é livre, porque não existe ainda a propriedade privada, não existe a sociedade civil. Então a gente já sabe que o certo aqui é a letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas, né? Letra B. Rousseau define que no estado de natureza o homem possuía o direito irrevogável sobre a propriedade. Opa, no estado de natureza não havia propriedade privada. Quem defende o direito natural à propriedade é John Locke, que a gente viu aí em aulas passadas. Não é Rousseau. Rousseau afirma que a propriedade foi criada e justamente com a criação da propriedade tem início a sociedade civil. É justamente a criação da propriedade que tira o homem do estado de natureza, em que todo mundo era igual. Então é uma concepção aí bastante diferente da de Rousseau. C. Rousseau adverte que no estado de natureza a liberdade é limitada, tornando-se necessário o dever de subordinação dos homens ao poder político do mais forte. Nada disso. Ele defende que no estado de natureza, como não existe ninguém maior do que ninguém, ninguém mais forte do que o outro, ninguém superior a outro, então a liberdade dos homens é ilimitada, o que a gente falou aqui na letra A. Se a letra A está certa, a letra C não pode estar certa, porque diz o contrário. D. Rousseau não admite que no estado de natureza o homem tenha o direito ilimitado sobre todas as coisas, mas apenas que a propriedade pertence coletivamente a todos. Não. Ele admite que no estado de natureza o homem tenha direito ilimitado a todas as coisas, porque ninguém é dono de nada, então todo mundo é dono de tudo. Então a letra D está errada. E a letra E, por último, Rousseau busca estabelecer que no estado civil o direito deve preservar a propriedade privada, uma vez que o estado de natureza é formado pela guerra de todos contra todos. Está errado. Quem disse que no estado de natureza há uma guerra de todos contra todos foi Thomas Hobbes, não foi Rousseau. Rousseau acredita que o estado de natureza é um estado de amizade natural entre os homens, de paz, de harmonia. Então não é um estado de guerra de todos contra todos. Quem disse isso foi o Hobbes. Então, gente, todas as outras estão erradas. Como eu já disse, o certo aqui, na questão 2 da página 62, é letra A. Agora a gente vai para a página 63, na questão 7. Tem dois trechos de Rousseau. Eu vou ler aqui. Trecho 1. Ora, nada é mais meigo do que um homem em seu estado primitivo. Chega a ser engraçado, né? Quando colocado pela natureza a igual distância da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civil, e compelido tanto pelo instinto quanto pela razão a defender-se do mal que o ameaça, é impedido pela piedade natural de fazer mal a alguém, sem ser a isso levado por alguma coisa, ou mesmo depois de atingido por algum mal. Trecho 2. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. Com base nas ideias contidas nesses trechos, são dois trechos extraídos diretamente da obra de Rousseau. A. Defina a condição do homem em seu estado natural. No estado natural, o homem é livre, ele é inocente, ele é um bom selvagem. Essa é a condição do homem no estado de natural, no estado de natureza. E no estado de natureza, como vocês sabem, não existe a propriedade privada. Então não tem ninguém que seja particularmente dono de alguma coisa. Por isso todos são donos de tudo. Essa é a condição do homem no estado de natureza, segundo Rousseau. B. Compare a situação do homem primitivo, como descrita por Rousseau, com a situação vivida pelos homens nas sociedades industriais contemporâneas. Eu andei olhando as respostas de vocês e eu vi que a maioria disse o seguinte, que a sociedade industrial contemporânea, ela tem principalmente duas características. Ela é competitiva e ela é desigual. E isso contrasta com a condição do homem no estado de natureza, em que havia uma amizade natural entre os homens, um sentimento de comiseração, de compaixão pelo outro e igualdade. Então, a gente poderia estabelecer a nossa resposta nessa direção, né? Enquanto Rousseau idealiza o estado de natureza como um estado de amizade constante entre os homens, porque são inocentes, e igualdade, nas sociedades industriais contemporâneas nós temos uma competição frenética entre os homens e uma profunda desigualdade.
Agora, na página 64, a última questão também da PUC do Paraná, questão 2. Leia o seguinte trecho de Rousseau. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Levando em conta a principal ideia que Rousseau quer transmitir com essa afirmação, assinale a alternativa verdadeira. Vamos analisar aqui uma por uma. Letra A. A propriedade privada, já existente antes da sociedade civil... Opa! Tá errado. A propriedade privada não existia antes da sociedade civil. Ela é uma criação do homem que justamente funda a sociedade civil, que tira o homem do estado de natureza. No estado de natureza não havia propriedade privada. Então a letra A, a gente já pode aqui de cara descartar. B. A propriedade privada é um direito natural fundado no trabalho. Quem diz isso é John Locke. Lembram que ele diz que existem 3 direitos naturais individuais? Vida, independência e propriedade? E a propriedade é o fruto do trabalho. Então não é Rousseau que diz isso, é Locke. C. A expressão isto é meu da frase de Rousseau quer mostrar que naturalmente o homem anseia por propriedade privada. Não, ele vivia no estado de natureza, sem competição, sem disputas, sem guerras, então ele não tem um anseio natural pela propriedade privada. Esse anseio é artificial, ele surge num determinado momento histórico e depois a própria cultura que se ergue a partir disso é que cria condições para que o homem deseje a propriedade privada, mas não é um desejo natural, segundo Rousseau. Letra D. A sociedade civil tem sua origem na propriedade privada que junto consigo trouxe os principais problemas entre os homens. Perfeito. O homem que cercou um terreno e disse isso aqui é meu e não é de vocês, ele é o fundador da sociedade civil. Quantos morticínios, quantas tragédias, quantas catástrofes, quantas guerras teriam sido evitadas, segundo Rousseau, se alguém tivesse dito para ele, você não tem o direito de cercar um terreno e dizer que é seu, porque tudo é de todos. A natureza dá as coisas igualmente para todo mundo. Essa é a ideia dele. Então, de fato, a sociedade civil começa na propriedade privada e com isso começam também todos os problemas entre os homens. Antes não havia. Ou seja, Rousseau, ele um pouco fora da realidade, né? Ele pensa assim, o estado de natureza como uma coisa assim onírica, idílica, completamente idealizada. Então o certo seria a letra D. Vamos ver por que a E está errada. O fundador da sociedade civil era um pensador grego que tinha grande capacidade de persuasão. Aí não tem nada a ver, está completamente fora aqui de circunstância, né? Então é uma daquelas alternativas absurdas que você pode descartar logo de cara e prestar mais atenção nas outras. Então, gente, eu espero que essa correção dos exercícios tenha ajudado vocês. Como eu disse no início, se ainda restar alguma dúvida, eu estou disponível. Vocês têm o meu contato para poder sanar essa dúvida. Mas Rousseau é um filósofo muito importante, então que bom que a gente, mesmo nesse momento de isolamento, né, a gente tem a condição de estudar e a gente tem que ter dedicação, principalmente para esses conteúdos aí que são mais importantes, para a gente não perder o fio da meada, né? É um filósofo assim, extremamente importante, seria ótimo a gente trabalhar esse filósofo em sala de aula, mas eu acho que com dedicação a gente consegue suprir essa carência, né? A gente não tem a proximidade física, mas através da videoaula, através dos contatos que vocês fazem comigo, a gente vai ajustando, vai acomodando isso aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima!